Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para trazer uma palavra de fé, para trazer para vocês uma palavra do Senhor. Peço também que se inscreva no meu canal, que assine o sininho de notificações e que comentem também, né, que é importante, né, o YouTube vai verificar, né, vai entender, o algoritmo do YouTube vai entender que é relevante, né, para você, para outros irmãos, enfim. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que está em Mateus, né, no capítulo 26. Né? E o capítulo 26 eu vou falar dos versículos 14 a 16, que tem um tema aqui chamado de o pacto da traição. Né? Esse pacto da traição fala sobre a traição de Judas. Né? A traição de Judas. Vamos ler aqui na Bíblia? Então, o pacto da traição, versículos 14, aliás, capítulo 26 de Mateus, versículos 14, 15 e 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, meus irmãos, o que esses três versículos quer dizer? O primeiro versículo é, então, dos 12. Quem era esse um dos 12? Judas, né? Chamado Judas. E ele foi conversar com os sacerdotes, né? Ele foi lá ver, né? Ele, na verdade, ele é chamado de o filho da perdição, né? Que ia trair Jesus. E ele, na verdade, quando ele se aproximou de Jesus para se tornar um discípulo, ele achava que Jesus era poderoso, né? Que ia ser o libertador, né? Naquela época, eles pensavam só por aquele momento, né? Eles pensavam que Jesus ia ser o libertador deles naquele momento, ou seja, ganhar do rei Herodes, né? Que eles se sentiam escravos, né? Na verdade, eles não eram escravos, mas viviam lá, né? Era um povo que estava rendido, né? Quem era o pessoal que mandava realmente? Era os fariseus, né? Que era o pessoal da lei, né? O pessoal das escrituras, né? Era como se fossem os padres, né? Que é respeitado até hoje aí. Você pode chegar em qualquer lugar que os padres, né? O pessoal das igrejas são bem respeitados, né? E o rei Iscariote, que tinha lá uma área que ele comandava, né? Mas na verdade quem mandava em todo mundo mesmo era Roma, né? Porque era um povo rendido. Roma tinha derrotado todos eles, mas naquela época Roma propôs uma democracia, né, e deu lá o lugar para tinha um lugar onde ficava o castelo, né, o palácio na época de Jesus Cristo era de Pôncio Pilatos, chamado, né, e era o palácio onde viviam os romanos, e lá, mais em outra região, tinha o palácio do rei Herodes, né, Herodes Iscariote, a família dele, né, era o pai, depois os filhos, depois o filho, né, que tem aquele famoso caso, né. Então, aqui Judas já tinha, ele já tinha colocado na cabeça dele de que ele ia dar a cartada final. Ele ia entregar Jesus para que Jesus mostrasse o poder, né? Mas ele não entendia que não era aquilo. Jesus não veio ao mundo para aquilo. Então, eles, como fala aqui do versículo 14, então dos 12 chamados Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, né? Continuando, 15. Que me quereis dar, eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ou seja, ele, além de testar, né, e ver realmente o Senhor Jesus se libertar, né, lutar contra todo mundo, que eles achavam que Jesus ia fazer isso, ele ainda recebeu em troca 30 moedas, né, como que ele tivesse vendido o Senhor Jesus por 30 moedas. Esse foi o valor que ele achou pela vida do Senhor Jesus, né? E que os sacerdotes o pagaram, né? E naquela época 30 moedas de prata, né, era um valor até bom, né? Mas não era essas coisas todas, né? Porque a prata não era nem de ouro, né? A prata, ela na Bíblia, ela simboliza, na verdade, a prata simboliza a redenção, né? E não, então, e desse momento em diante, como tem o versículo 16 aqui, desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Aí foi aquela questão dele andava já buscando Jesus já estava na verdade tudo escrito, né? O Senhor Jesus já sabia de tudo, como é que ia acontecer, como é que não ia. Isso aí o Senhor Jesus já tinha
o seu espírito já tinha todas essas revelações, né? Afinal, ele era o filho do Senhor Jesus, o filho de Deus. Ele era, não é o filho de Deus, né? Então, ele já previu tudo. Então, é tanto que ele se preparou antes. Então, o Judas, no caso, estava procurando o melhor momento, né? Claro que tudo aconteceu no momento certo. E ele procurava ver onde encontrasse Jesus, onde soubesse que Jesus estava, para ele indicar o Senhor Jesus para o pessoal que ia prendê-lo ele, que nesse caso foi os judeus, né? Foi os próprios judeus, são os guardas do palácio, né? dos fariseus, né? Eles que prenderam. Não foi nem o pessoal de Roma que foi primeiro, não. Na verdade, ele foi entregue aos romanos, porque eles não tinham como matar Jesus, eles não tinham como. Então, eles não tinham como matar Jesus, e não estava escrito que Jesus ia morrer pela mão deles, né? Mas eles que entregaram-se. E Judas foi o principal, né? É o filho chamado na Bíblia de o filho da perdição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu agora vou fazer uns videozinhos mais curtos para que você tenha paciência de ler. Então, eu vou continuar a leitura da Bíblia, né? Estou perto de terminar o livro de Mateus. E eu vou falar com você todos os dias um pouquinho, que é para poder você ver, ter paciência de ver um pouquinho, né? E ao mesmo tempo se amparar, né, na palavra do Senhor, né? E se a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela vai trazer um entendimento muito grande na sua vida. Então entenda de uma vez por todas que Ele nos amou primeiro, né? Esse grande amor que Ele tem por nós é que manifesta em todos nós a vontade de querermos mais e mais participarmos da festa da casa do nosso Senhor Jesus Cristo, da casa do nosso Pai, que é Deus. Falou não? Fiquem na graça e na paz do Senhor e até um outro dia.